Você é um fracasso como mãe, ele disse baixo. Baixo demais para ser só raiva. Baixo do jeito que só se fala quando a gente já ensaiou a frase antes, no carro, sozinho, esperando a hora certa de soltar. Manuela estava sentada no degrau da varanda, o caderno de desenhos aberto no colo, o lápis parado no ar, a mão suspensa no meio de um traço que ela nunca terminou. Ela não olhou para mim. Olhou para ele. Eu não disse nada. Fui contar até 10. Não adiantou. Contei até 20. Ainda assim, a garganta continuava apertada, como se tivesse engolido um caroço de fruta e esquecido de mastigar antes. Foi nesse silêncio, enquanto eu ainda escolhia as palavras certas, que minha filha de 12 anos levantou do degrau, fechou o caderno com cuidado e andou até onde eu estava. Sem drama, sem lágrima. Só andou e ficou do meu lado. Era um domingo de sol forte, daqueles que em Goiânia deixam o chão da rua quase branco de tanto reflexo. O carro ainda estava com o motor ligado atrás de mim, a porta do passageiro aberta, esperando. O silêncio que se seguiu depois da frase dele pareceu durar mais do que os poucos segundos que realmente durou. Meu nome não importa tanto agora quanto o que aconteceu depois daquele domingo. Mas, para você entender como cheguei até ali, precisa saber quem eu era antes de tudo isso. Sou fonoaudióloga. Trabalho com crianças que trocam letras, que gaguejam, que travam no meio de uma frase e não conseguem terminar o que começaram a dizer. Faço isso há 15 anos, numa clínica pequena que eu mesma abri, num bairro afastado de Goiânia, onde ninguém apostava que uma mulher sozinha ia dar conta de consultório, filha e casa ao mesmo tempo. Tenho um paciente, o Bernardo, que chegou para mim aos 5 anos sem conseguir formar frase nenhuma com mais de 3 palavras seguidas. Hoje, aos 9, ele lê em voz alta para a turma inteira, sem gaguejar. A mãe dele chorou na recepção da clínica no dia em que ele leu um poema inteiro sem travar uma vez sequer. Guardo esse tipo de dia como combustível para os dias ruins, os que também existem, e que ninguém mostra no vídeo bonito de rede social. Uso o cabelo preso o dia inteiro. Solto só depois do banho, à noite, na hora de dormir. É um detalhe bobo, mas é meu. Chego em casa e a primeira coisa que faço, antes até de tirar o sapato, é soltar o cabelo na frente do espelho do corredor. Faço isso desde antes de casar. Ainda faço hoje. Não sou perfeita. Grito às vezes, mais do que gostaria. Deixei a louça suja mais noites do que admito em voz alta. Já disse coisas para Manuela das quais me arrependi na mesma hora que as palavras saíram. Não conto essa história para parecer santa. Conto porque é a verdade, e a verdade não precisa de santidade para valer alguma coisa. Rodrigo e eu ficamos juntos 11 anos. Casados, 8. Nos primeiros tempos, ele tinha uma gentileza que parecia sólida. Ligava perguntando se eu já tinha almoçado, guardava lugar para mim na fila do banco, chegava com flor sem motivo nenhum. Foi mudando devagar, tão devagar que eu não consigo marcar o dia exato em que aquela gentileza virou vigilância disfarçada de cuidado. Lembro de um comentário pequeno, lá pelo 3º ano de casamento, que na época achei bobagem. Ele disse que preferia que eu não abrisse a clínica sozinha, que sociedade com outra pessoa dava mais segurança. Abri sozinha do mesmo jeito. Ele não gostou, mas também não impediu, só ficou repetindo de tempos em tempos que um dia isso ia dar errado, mulher sozinha tomando conta de negócio. Esse tipo de comentário virou rotina. Eu ouvia, discordava por dentro e seguia trabalhando. Com o tempo, os comentários foram mudando de tom. De tenho medo que dê errado para você não tem jeito para administrar nada direito. De vou te ajudar com isso, para deixa que eu decido, você nem entende dessas coisas. Eu não percebi a transição enquanto ela acontecia. Só percebi o resultado, anos depois, olhando para trás. Quando Manuela tinha 4 anos, precisou de uma cirurgia nas amígdalas. 18 mil reais. Particular, porque o convênio não cobria o material que o médico recomendava para reduzir o risco de sangramento. Rodrigo disse que não tinha como bancar naquele mês, que as coisas estavam apertadas no trabalho dele. Embora eu soubesse, pelos extratos que via por acaso em cima da mesa,
que não era bem assim. Não discuti. Só fui atrás da solução sozinha. Vendi meu carro, um Corsa velho que eu tinha desde antes de casar, num sábado de manhã, para o primeiro comprador que apareceu, sem regatear preço, porque não tinha tempo para esperar uma oferta melhor. Peguei o dinheiro em espécie, contei 2 vezes na mesa da cozinha e paguei a cirurgia à vista no hospital, sem parcelar, porque não queria arriscar atraso numa coisa tão importante quanto a saúde da minha filha. Fiquei 3 meses sem carro, indo de ônibus para a clínica, acordando 1 hora mais cedo todo dia. Nunca contei isso para ninguém como sacrifício. Só contava como o que precisava ser feito. 1 ano depois, montei um projeto dentro da clínica para atender crianças de famílias que não tinham como pagar consulta particular. Corri atrás de parceria com 2 escolas públicas do bairro, levei material impresso, apresentei a proposta para a diretoria pessoalmente 3 vezes, até conseguirem aprovar dentro da Secretaria de Educação. Em 6 anos, atendi 214 pacientes ali dentro, entre pagantes e os que eu bancava do próprio bolso. Algo em torno de R$32 mil, somados ao longo do tempo, saindo direto do que eu ganhava. Fiz mestrado enquanto Manuela crescia. Estudava à noite, depois que ela dormia, 4 anos seguidos, na mesa da cozinha, com café frio do lado e o notebook emprestado da clínica, enquanto Rodrigo viajava quase toda semana a trabalho e voltava reclamando que a casa não parecia arrumada por uma mulher que se preze. Lembro de uma noite específica, na reta final da dissertação, em que Manuela acordou assustada com trovão e desceu as escadas procurando colo. Sentei ela no colo, sem fechar o notebook, e continuei digitando com uma mão só enquanto embalava ela com a outra, até ela pegar no sono de novo ali mesmo, na cadeira da cozinha. Terminei o capítulo daquela noite às 3 da manhã, com o braço dormente e a xícara de café gelado do lado, intocada. E sem contar para ninguém, fui guardando dinheiro. Cada mês, uma parte pequena. Às vezes só R$200, às vezes 500, nunca muito. Em 5 anos, virou R$47 mil guardados numa poupança separada que só eu sabia que existia. Eu não sabia exatamente para quê. Só sabia, lá no fundo, que precisava ter uma saída guardada, mesmo sem entender ainda de que precisaria escapar. Escondia o extrato dentro de um livro de receitas que Rodrigo nunca abria entre as páginas de um bolo que eu nunca fiz. Toda vez que depositava, sentia uma mistura estranha de culpa e alívio. Culpa por esconder algo do próprio marido. Alívio por saber que aquele dinheiro existia, intocado, esperando por um motivo que eu ainda não conseguia nomear. O caderno de desenhos entrou na história bem antes de tudo isso virar problema. Foi num aniversário em que o dinheiro estava curto e eu não tinha como comprar o brinquedo que ela pedia. Comprei um caderno de capa dura, um estojo de lápis de cor bons e escrevi na primeira página, com minha letra: para você desenhar tudo o que quiser, inclusive o que não cabe em palavra. Ela tinha 7 anos. Abraçou o caderno mais do que qualquer boneca que já ganhou. Guardou até hoje. Minha mãe, Dona Terezinha, morava sozinha do outro lado da cidade, numa casa pequena que ela mesma comprou depois de enviuvar. Nunca gostou muito de Rodrigo, mas nunca falou mal dele na minha frente enquanto o casamento durou. Só dizia, de vez em quando, tomando café na minha cozinha, que casamento bom não precisa de tanta explicação toda hora. Eu não entendia direito o que ela queria dizer com aquilo. Só entendi bem depois. Quando as coisas começaram a esfriar entre Rodrigo e eu, muito antes da separação virar oficial, eu já vinha adiando decisões havia tempo, sempre pensando que faltava só mais um pouco de esforço da minha parte para as coisas voltarem a ser como no começo. Fazia listas mentais de tudo que eu podia melhorar. Nunca fazia lista do que ele podia melhorar. Isso também levei um tempo para perceber. O primeiro sinal veio de um jeito que quase passou despercebido. Era uma terça-feira comum. Rodrigo já não morava mais em casa fazia 8 meses. A separação tinha sido decisão dele, um dia qualquer, sem briga grande, só acho que não dá mais, solto no meio do café da manhã, entre um gole de café e outro, como quem comenta o tempo. Manuela voltou da casa do pai com o caderno debaixo do braço, quieta demais pro jeito dela.
Perguntei o que houve. Ela disse que não era nada. Fui ver o caderno mais tarde, sem querer invadir, só arrumando a mochila dela para o dia seguinte de aula. Tinha um desenho novo, ainda com cheiro de lápis fresco. 2 casas lado a lado. Uma cheia de cor, pintada até fora das linhas, com sol grande no céu. A outra, cinza, sem nenhuma cor, só o contorno em lápis, como se tivesse sido esquecida no meio do desenho. Eu engoli essa explicação sem mastigar. Pensei, é só uma fase. Toda separação mexe com criança. É normal ela processar assim, através do desenho, sem precisar de mais nenhum motivo além disso. Coloquei o caderno de volta na mochila dela, do jeito que estava, e fui terminar de arrumar o resto das coisas para o dia seguinte, sem tocar mais no assunto, achando que aquilo se resolveria sozinho com o tempo. O segundo sinal veio quase um mês depois. Manuela começou a chegar da casa do pai, perguntando coisas estranhas para a idade dela. Se eu ganhava bem na clínica, se um dia eu ia ficar sem dinheiro e sem consultório, do jeito que ele falou que ia acontecer, se era verdade que eu não sabia cuidar de casa direito porque trabalhava demais. Perguntei de onde vinham essas perguntas. Ela disse que não lembrava, encolhendo os ombros, olhando para o chão. Numa dessas vezes, ela emendou, quase num sussurro, enquanto eu penteava o cabelo dela antes de dormir. Mãe, se um dia a clínica fechar, a gente vai morar onde? Parei o pente no ar, respirei fundo e disse que a clínica não ia fechar, que estava indo bem, que ela não precisava se preocupar com esse tipo de coisa. Ela só balançou a cabeça, sem parecer completamente convencida, e mudou de assunto rápido demais para ser natural. Eu engoli essa explicação sem mastigar de novo. Fui até o espelho do corredor, sozinha, depois que ela dormiu, e me perguntei se eu estava mesmo dando conta de tudo. Se calhar eu estava mesmo errando em algum lugar que eu não conseguia enxergar. Fiquei ali parada um tempo, olhando o meu próprio reflexo, tentando encontrar nele alguma prova de que ele estava certo. Se você já passou por isso, sabe o quanto é fácil duvidar de si mesma quando a dúvida vem repetida, semana após semana, pela boca de alguém que você ama mais que tudo neste mundo. Sua própria filha, sem que ela tenha nenhuma culpa nisso, sem que ela saiba o que está fazendo. Liguei para minha mãe naquela mesma noite, depois que Manuela dormiu. Contei as perguntas estranhas, contei que estava começando a duvidar de mim mesma. Ela ficou quieta um tempo do outro lado da linha e depois só disse: Filha, quando alguém precisa te convencer, através de uma criança, de que você não presta, o problema nunca foi seu jeito de cuidar. Foi o jeito dele de não conseguir aceitar que você continuou de pé. Guardei essa frase. Não respondi nada na hora. Só agradeci e desliguei, ainda sem conseguir acreditar completamente naquilo, mas guardando do mesmo jeito que guardava dinheiro, sem saber ainda para que serviria. Minha mãe ligou de novo 2 dias depois, só para perguntar como eu estava, sem cobrar resposta nenhuma sobre o que eu ia fazer. Fazia isso com frequência naquele período. Ligava, perguntava, ouvia e desligava sem insistir em conselho nenhum, deixando claro, sem precisar dizer, que estava ali se eu precisasse. Foi um tipo de apoio que eu não soube nomear até muito tempo depois. Presença sem cobrança. O terceiro sinal veio dentro de casa, através de uma professora que eu nem esperava que reparasse. A professora de Manuela me chamou num dia comum de entrega de boletim, pediu para conversar em particular, depois que os outros pais já tinham saído, e falou baixinho, quase em segredo, que Manuela tinha faltado a 3 aulas naquele mês, sempre na segunda-feira, sempre depois do fim de semana na casa do pai. Perguntei se ela sabia o motivo. A professora disse só que Manuela chegava quieta demais nessas segundas, sentava mais no fundo da sala do que de costume, e que uma vez a ouviu dizer para uma coleguinha, baixinho, que às vezes é melhor nem ir, porque em casa tem coisa para resolver. Fiquei ali, sentada na cadeira de plástico da sala de aula vazia, o quadro branco ainda com resto de letra apagada de leve atrás da professora, sentindo o peito apertar de um jeito que eu não sabia nomear direito. Não era raiva ainda, era medo.
Agradeci a ela por ter reparado, guardei aquilo por dentro e passei a semana inteira observando Manuela de um jeito mais atento, sem perguntar diretamente, só olhando. O quarto sinal, o pior de todos, eu vi com meus próprios olhos. Fui buscar Manuela na casa dele numa sexta-feira, mais cedo que o combinado, porque um paciente cancelou de última hora e eu tinha uma folga rara à tarde. O prédio dele fica num condomínio novo, com portão eletrônico que sempre demora para abrir, e o síndico tinha acabado de trocar o piso do saguão, ainda com cheiro de cimento fresco no ar. Toquei a campainha do apartamento e ele demorou para abrir, o suficiente para eu ouvir vozes do outro lado, abafadas pela porta de madeira maciça. Quando abriu, ouvi o final de uma frase que ele estava dizendo para ela, do outro lado da sala, sem perceber que eu já tinha chegado. Porque sua mãe só pensa nela, você que se vira do jeito que sempre teve que ser. Manuela estava sentada no sofá, o caderno de desenhos no colo, fechado, os dois braços em volta dele como quem se protege de alguma coisa que não dá para ver. Ela levantou os olhos para mim assim que percebeu minha presença na porta, e por um segundo pareceu aliviada, como quem espera há tempo por alguém que finalmente chegou. Eu não disse nada na hora. Peguei a mão dela, agradeci pela visita, num tom que não deixava dúvida de que a conversa tinha acabado, e fomos embora. No carro, perguntei se ela queria conversar sobre o que ouviu. Ela disse que não. Fiquei quieta o resto do caminho, olhando para a estrada, sentindo alguma coisa se fechar dentro de mim. Não de raiva descontrolada, de decisão. Se você está aqui e ainda não é inscrita, o botão está bem aqui embaixo. Tem muito mais histórias como essa esperando por você. Aperta agora e volta pra gente. Passaram-se 2 semanas até o domingo da varanda, aquele mesmo que eu contei no começo. Naquele dia, eu tinha ido buscar Manuela mais cedo porque ela tinha prova na segunda e queria estudar em casa, no quarto dela, no silêncio que ela mesma escolhia. Cheguei na casa dele por volta das 4 da tarde, o sol ainda alto, o carro do vizinho lavando calçada fazendo barulho de mangueira no fundo. Toquei a campainha 2 vezes. Rodrigo abriu a porta contrariado, ainda de chinelo, dizendo que combinado era combinado, que eu estava sempre mudando as regras para ficar bem na fita perante ela. Discutimos baixo, na porta, para ela não ouvir do quarto. Ele insistia que eu estava tentando controlar tudo do jeito que sempre fez, enquanto eu só pedia para ele confirmar o horário que já tinha sido combinado semanas antes, por mensagem, com data e hora registradas. Não adiantou. Ela desceu as escadas com a mochila nas costas, bem na hora em que a discussão ficou mais tensa, e ouviu o final. Foi aí que ele disse, alto o suficiente para ela escutar de propósito, olhando direto para mim enquanto falava, como quem sabe exatamente o efeito que quer causar. Você é um fracasso como mãe. Minha mão direita ficou fria. Enfiei ela no bolso do casaco, como se precisasse esquentar de novo. Respirei uma vez, devagar, olhando para o chão de cimento da varanda. Não gritei, não chorei ali, na frente dele. Só levantei os olhos e disse, num tom calmo que nem eu sabia que conseguia usar naquele momento. Manuela, pega suas coisas, vamos para casa. Foi Manuela quem me surpreendeu de verdade. Ela não chorou, não gritou. Fechou o caderno de desenhos que estava carregando debaixo do braço, colocou dentro da mochila com cuidado, como quem guarda algo importante, e desceu o resto da escada sem olhar para trás nenhuma vez. Chegou onde eu estava e ficou ali, do meu lado, esperando eu abrir a porta do carro, como se aquilo já estivesse decidido dentro dela fazia tempo. No banco de trás, no caminho para casa, ela tirou o tablet velho que usava só para estudar, sem internet, sem redes sociais, só para fazer os deveres da escola. Explicou meio sem jeito que ele tinha ficado gravando sem querer durante uma chamada de vídeo do colégio que ela esqueceu de encerrar antes de descer para o sofá, naquela sexta-feira em que ficou com o pai. A gravação tinha captado, sem ninguém perceber, um trecho inteiro daquela conversa.
A voz dele dizendo que eu só pensava nela, que Manuela devia aprender a se virar sozinha, porque mãe nenhuma dura para sempre do jeito que promete durar. Ela me mostrou no carro, sem entender direito o peso daquilo, só sabendo que era importante o suficiente para guardar. Mãe, olha o que ficou gravado sem querer, semana passada. Eu ia apagar, mas fiquei com medo de apagar a coisa errada. Parei o carro na primeira vaga que encontrei, ainda a 2 quadras de casa, e ouvi o áudio inteiro, do começo ao fim, com o motor desligado e o barulho de um vizinho cortando grama lá fora. A voz dele saía baixinha do alto-falante pequeno do tablet, mas cada palavra chegava clara o suficiente. Eu escutei em silêncio, os olhos fixos na rua, as mãos firmes no volante mesmo com o carro parado. Não disse nada por quase 1 minuto inteiro. Depois só falei, sem alterar o tom, virando para olhar para ela. Obrigada por me mostrar, filha. Você fez a coisa certa. Guardei aquilo. Não para vingança. Para proteção. Para garantir que se um dia precisasse provar o que ela já sabia por dentro, teria como. Foi só na noite seguinte, depois de colocar Manuela para dormir, que tomei a decisão de procurar uma advogada. Lembro do exato instante. Sentada na beira da minha cama, o celular na mão, o dedo parado em cima do nome de contato de uma colega que tinha passado por divórcio 2 anos antes. Respirei fundo, uma vez só, sentindo o ar encher o peito devagar, e apertei ligar. Não chorei enquanto discava. Só senti as mãos formigarem um pouco, do jeito que formigam quando a gente finalmente decide fazer o que devia ter feito muito antes. A colega atendeu no 3º toque, ouviu tudo sem me interromper nenhuma vez. E no final, só disse o nome e o telefone da Patrícia, dizendo que ela não perde tempo com choro, vai direto no que interessa. Anotei o número num pedaço de papel qualquer que encontrei na gaveta da cômoda. E liguei para Patrícia na manhã seguinte, antes mesmo de abrir a clínica. Nos dias seguintes, Manuela ficou mais quieta que o normal. Não falava sobre o pai, mas também não pedia para ir na casa dele, nem nos dias que seriam dele por combinação. Fiz o que dava para fazer. Mantive a rotina inteira intacta, o almoço no mesmo horário de sempre, o dever de casa na mesma mesa da cozinha, a mesma música baixinha tocando enquanto ela desenhava depois do jantar, sentada no chão da sala com as pernas cruzadas. Passei a chegar mais cedo da clínica nessas semanas, trocando horário com a colega nova só para estar em casa na hora que Manuela voltasse da escola. Fazíamos o lanche juntas, sentadas na bancada da cozinha, ela contando as bobagens do dia, eu ouvindo com atenção total, sem celular na mão, sem metade da cabeça em outro lugar. Foi nessas tardes simples, sem nenhum evento marcante, que percebi que a rotina, por si só, já estava sendo uma resposta para tudo que tinha acontecido. Nenhum discurso, só presença, dia após dia, no mesmo horário, sem falha. Foi numa dessas noites que ela abriu o caderno de novo, sem que eu pedisse nada, e me mostrou um desenho novo. As mesmas 2 casas de antes, mas agora só uma delas continuava colorida. A cinza tinha sido riscada, com um X grande em cima, feito com força, o lápis quase rasgando o papel de tanta pressão que ela tinha usado para desenhar aquilo. Eu não perguntei o que significava. Já sabia, e ela sabia que eu sabia. A cena que mais me marcou naquelas semanas todas não foi nenhuma discussão, nenhum confronto. Foi um gesto pequeno, quase invisível para qualquer pessoa de fora. Dona Iracema, que trabalha comigo na recepção da clínica há 7 anos, chegou numa manhã de terça e simplesmente reorganizou minha agenda inteira sem me perguntar nada antes. Cancelou 2 atendimentos que dava para remarcar sem prejuízo. Avisou os pacientes com antecedência, ligou pessoalmente para cada um explicando que era questão de organização interna e colocou um bilhete escrito à mão na minha mesa, com a letra redonda e caprichada de quem escreve devagar. Você vai precisar dessa tarde livre. Eu já resolvi. Vai lá. Ela nunca me perguntou por quê. Não fez discurso nenhum sobre coragem ou sobre eu merecer apoio. Só resolveu, sozinha, sem drama, que eu precisava daquela tarde, e resolveu por conta própria.
Anos depois, quando finalmente contei para ela os detalhes do que estava acontecendo, ela só disse que tinha passado por coisa parecida com o próprio pai dos filhos dela, décadas atrás, e que reconheceu o jeito que eu estava chegando para o trabalho naquelas semanas. O mesmo jeito que ela tinha chegado uma vez há muito tempo, com os olhos fundos de quem dorme mal e o sorriso ainda assim forçado no balcão da recepção, atendendo paciente atrás de paciente sem deixar transparecer nada. Foi assim que consegui ir até a vara de família, marcar a audiência de conciliação com a advogada, sem faltar com nenhum paciente marcado, sem precisar explicar nada para ninguém dentro do consultório sobre o que estava acontecendo em casa. Fiquei parada no corredor da clínica, com o bilhete na mão, sentindo o peso dos ombros aliviar um pouco. Não porque o problema tinha sumido, mas porque pela primeira vez em semanas alguém tinha decidido cuidar de mim sem eu precisar pedir. Antes de continuar, se essa história está te tocando, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso. Volto com a história. A audiência de conciliação foi marcada para 1 mês depois. Nesse meio tempo, Manuela continuou morando comigo e, por decisão dela mesma, sem eu pedir nem sugerir nada, parou de responder às mensagens que o pai mandava, insistindo para ela dar um desconto para ele, porque pai também erra. Um dia, sentada na cama dela antes de dormir, com a luminária de abajur acesa e o resto da casa já escuro, perguntei se ela queria conversar sobre o que sentia em relação a tudo aquilo. Ela ficou quieta um tempo, olhando para o teto, e depois disse uma frase que guardo até hoje, palavra por palavra. Eu não quero que ele me convença de que você é ruim, mãe. Eu vi como você é, todo dia. Eu moro com você. Foi nesse momento, sentada na beirada daquela cama pequena, que percebi. Não era eu que precisava provar nada para ela. Ela já tinha decidido, sozinha, com os próprios olhos, muito antes de qualquer papel assinado em qualquer fórum. No dia da audiência, cheguei 40 minutos mais cedo, sentei num banco de madeira gelado no corredor da vara de família, o barulho de passos ecoando no piso frio do prédio público, com uma pasta cheia de documentos no colo, boletim escolar, relatório da escola sobre as faltas, o laudo da cirurgia de Manuela com o valor discriminado, extratos da poupança que eu tinha guardado sozinha durante 5 anos. Minha advogada, uma mulher de óculos grandes chamada Patrícia, sentou do meu lado e disse só: "Você não precisa provar que é uma boa mãe. Você só precisa mostrar os fatos. Os fatos já fazem esse trabalho sozinhos." Dentro da sala, com Rodrigo sentado do outro lado, sua advogada tentou argumentar que eu priorizava a carreira acima da filha, citando meus horários na clínica, insistindo que uma criança de 12 anos precisava de mais presença física da mãe em casa. Fiquei quieta, olhando para frente, sentindo minhas mãos frias uma dentro da outra por baixo da mesa, mas sem deixar transparecer nada no rosto. Patrícia respondeu por mim, ponto por ponto, cada número, cada data, cada fato documentado, mostrando que os mesmos horários que a advogada dele citava como falha eram os mesmos horários que garantiram a cirurgia, os estudos, a casa e o sustento inteiro de Manuela ao longo dos anos, sem nunca faltar dinheiro para nada essencial. Em determinado momento, o próprio Rodrigo tentou intervir, levantando a voz de leve para dizer que isso tudo era exagero, que ele só falou a verdade uma vez, num momento de raiva. O juiz pediu silêncio, sem alterar o tom, e seguiu lendo os documentos. Nas semanas de espera antes da audiência, tive noites em que acordava de madrugada sem motivo aparente, só de olho aberto no escuro, pensando em cada detalhe que podia dar errado, cada argumento que a advogada dele podia usar. Uma amiga da faculdade, a Juliana, que também é mãe solo, aparecia sem avisar quase toda semana com uma marmita pronta, dizendo só: "Hoje você não cozinha", sem nenhum discurso sobre força ou superação. Só deixava a marmita na mesa e ia embora. Às vezes, nem entrava direito. Só tocava a campainha, entregava o pote ainda quente e já ia saindo antes que eu conseguisse agradecer direito. Foi ela também
quem ficou com Manuela numa tarde em que precisei ir sozinha até o cartório resolver papel de documento para apresentar no processo. Manuela, nesse meio tempo, voltou para a escola com uma disposição diferente da que tinha nas semanas anteriores. Uma professora comentou, num bilhete solto na agenda, que ela tinha voltado a participar das aulas, levantando a mão para responder pergunta, coisa que tinha parado de fazer nos meses anteriores. Numa tarde qualquer, ela chegou da escola contando, animada, que tinha ganhado destaque num trabalho de ciências e que a professora tinha lido o texto dela em voz alta para a turma inteira. Guardei aquele dia como se fosse uma vitória minha também, mesmo sem ter feito nada além de estar presente. Numa dessas noites de espera, sentada sozinha na varanda depois que Manuela dormiu, reli mentalmente cada um dos sinais que eu tinha ignorado ao longo dos meses. As 2 casas no caderno, as perguntas estranhas, as faltas na segunda-feira, a frase que ouvi atrás da porta. Percebi que, juntos, eles contavam uma história inteira que eu só não tinha conseguido ver de uma vez, porque cada sinal sozinho parecia pequeno demais para significar alguma coisa. Na audiência, com a gravação do tablet como prova adicional apresentada pela advogada e o relatório da escola confirmando o histórico de faltas às segundas-feiras seguintes às visitas na casa do pai, o juiz ouviu tudo em silêncio, folheando os documentos devagar, sem pressa nenhuma. Antes de decidir, olhou por cima dos óculos e disse, num tom seco mas justo: "Este processo não trata de quem trabalha mais horas. Trata de quem garante estabilidade emocional para uma criança de 12 anos. Os documentos aqui falam por si." Manteve a guarda comigo e determinou visitas supervisionadas até nova avaliação psicológica. Semanas depois da audiência, Manuela passou por 3 sessões com uma psicóloga indicada pelo próprio fórum, parte da avaliação determinada pelo juiz. Não fui para dentro da sala com ela nenhuma vez. Fiquei na recepção, folheando revista sem ler nenhuma palavra, só esperando, o relógio da parede parecendo andar mais devagar do que o normal a cada sessão. No relatório final, a psicóloga escreveu que Manuela demonstrava vínculo afetivo seguro com a mãe e histórico de exposição à fala depreciativa por parte do pai, com impacto direto na autoestima da menor. Li aquele parágrafo 3 vezes seguidas, sentada no carro no estacionamento do fórum, antes de conseguir dar partida e ir embora. Não senti alívio na hora, só um cansaço profundo, o tipo que vem depois de segurar uma respiração por tempo demais e finalmente conseguir soltar o ar. Fiquei ali sentada mais uns 10 minutos, sem ligar o rádio, só olhando para o para-brisa, até sentir que já dava para dirigir direito. Rodrigo não ficou calmo. Tentou, na saída do fórum, se aproximar de mim para conversar como gente grande, puxando meu braço de leve o suficiente para eu sentir. Eu só parei, olhei para ele e disse, sem levantar a voz: "Você já disse tudo o que precisava dizer na frente dela. Ela ouviu, eu ouvi. Não tem mais nada para conversar." E fui embora, sem gritar, sem chorar ali, na frente dele, no corredor do fórum cheio de gente esperando outras audiências, cheio de barulho de conversa cruzada e de crianças correndo entre os bancos. Só fui, atravessando o corredor com passo firme, com Manuela do meu lado, segurando minha mão com mais força que o normal, como se também precisasse confirmar que aquilo tinha realmente acabado daquele jeito, a nosso favor. No estacionamento, já dentro do carro, com o cinto ainda por afivelar, Manuela perguntou baixinho: "Agora acabou de verdade?" Respondi que sim, que agora só faltava viver o resto, sem mais nenhuma audiência pela frente por um bom tempo. Ela sorriu, um sorriso pequeno, cansado, mas real, e ligou o rádio do carro no volume baixinho, cantarolando uma música qualquer enquanto eu dava a partida. Se essa história está te tocando, compartilha com uma amiga que também já duvidou de si mesma sem motivo nenhum para isso. Os meses seguintes foram de reconstrução silenciosa, sem grandes discursos, sem cena de comemoração. A clínica cresceu de um jeito que eu não esperava. Abri uma segunda sala, quebrando a parede que separava o antigo depósito da recepção,
Contratei mais uma fonoaudióloga recém-formada para dividir os atendimentos comigo, e o projeto social que eu bancava sozinha do próprio bolso virou parceria oficial com a prefeitura, depois de uma reunião que levei quase um ano para conseguir marcar. Isso significou que pela primeira vez em 6 anos eu não precisava mais tirar dinheiro do meu bolso todo mês para manter aquilo funcionando. Os R$ 32.000 que eu tinha investido sozinha, ao longo dos anos, sem alarde nenhum, viraram uma estrutura que hoje se sustenta por conta própria, com verba pública garantida, sem depender de eu cobrir a diferença. Contratei também uma recepcionista nova para trabalhar junto com Dona Iracema nos dias de maior movimento, coisa que há 2 anos eu nem imaginava que teria condição de bancar. A placa da frente da clínica, que sempre foi simples, com letra pequena, ganhou um letreiro novo, iluminado, pago com o primeiro lucro de verdade que sobrou depois de tantos anos de conta apertada. A poupança de R$ 47.000 que guardei escondida, mês a mês, durante 5 anos inteiros, sem saber exatamente para quê, virou a entrada do apartamento novo. O primeiro lugar em que existe só o meu nome no documento de compra, sem nenhum outro nome ao lado, sem precisar de assinatura de mais ninguém. Escolhi o apartamento sozinha, visitei 7 opções diferentes antes de decidir e bati o olho nesse assim que entrei, por causa da luz que entrava pela janela da sala numa tarde de visita, iluminando o chão de um jeito que me fez pensar, na hora, em Manuela desenhando ali, sentada naquele mesmo chão. Lembro do dia da assinatura do contrato do apartamento. A caneta na minha mão, o papel na mesa do cartório, o cheiro de café que o corretor tinha oferecido e que eu nem toquei. A sala do cartório tinha ar-condicionado forte demais, e eu lembro de sentir frio nos braços enquanto lia cada cláusula com atenção, linha por linha, antes de assinar. Assinei devagar, letra por letra, sentindo cada risco da caneta como se fosse a última página de um capítulo que eu tinha começado a escrever 5 anos antes, sem saber ainda qual seria o final. Manuela foi comigo naquele dia, sentada numa cadeira ao lado, balançando as pernas que ainda não alcançavam o chão direito. Quando terminei de assinar, o corretor entregou as chaves para mim, um molho pequeno com um chaveiro de plástico simples. Entreguei o molho para ela segurar no colo durante todo o caminho até o apartamento e ela ficou o trajeto inteiro só olhando para as chaves, sem falar nada, com um sorriso que eu não via fazia meses. Rodrigo ligou uma vez, meses depois, pedindo para recomeçar do zero, dizendo que tinha procurado terapia, que tinha entendido onde errou com Manuela e comigo. Eu ouvi tudo, com calma, sentada na cozinha do apartamento novo, com uma xícara de café esfriando do meu lado. No final, respondi, sem raiva na voz, só clareza. Fico feliz que você esteja cuidando de você, mas o lugar que você quer de volta não existe mais. Eu segui em frente, e Manuela também. E desliguei. Sem drama nenhum. Só desliguei e voltei para o que eu estava fazendo antes do telefone tocar. Minha mãe veio jantar no apartamento novo pouco depois da mudança, trouxe um vaso de planta pequena de presente e ficou andando pelos cômodos em silêncio, tocando as paredes como quem confirma que aquilo era real. No final da noite, sentada no sofá novo, olhando para Manuela rindo de alguma coisa na televisão, ela só disse: "Agora sim parece casa." Não precisou dizer mais nada além disso. A clínica hoje tem uma parede inteira de desenhos feitos pelos pacientes, coisa que comecei a pendurar depois de tudo aquilo, como lembrete visual de por que continuo fazendo o que faço. Às vezes, entre um atendimento e outro, paro na frente daquela parede só para respirar um pouco antes de entrar na sala seguinte. Dona Iracema aposentou parcialmente no ano seguinte, reduzindo os dias de trabalho, mas continua indo 3 vezes por semana, só para não perder o costume, como ela mesma diz. Ainda deixa bilhete na minha mesa de vez em quando, mesmo sem motivo grande. Às vezes só para avisar que trocou o café por um de qualidade melhor, ou que separou um horário livre para eu ir ao dentista que eu vivia adiando. Uma tarde, semanas depois de tudo resolvido, Rodrigo apareceu sem avisar na porta da clínica, ainda de terno do trabalho, o carro mal estacionado na vaga de deficiente por pressa, dizendo que precisava acertar as coisas direito comigo.
que a vida sem a gente não estava fazendo sentido para ele. Fiquei na recepção, com Dona Iracema do lado, observando tudo discretamente, uma paciente esperando sentada no sofá pequeno da sala de espera, fingindo mexer no celular para não parecer que estava prestando atenção. Respondi só, num tom baixo, mas firme. Rodrigo, a porta de casa não é mais sua. Você pode marcar visita com a Manuela pelo canal certo, com o combinado que já está definido. O resto não é mais assunto meu. Fechei a porta da sala com calma, sem bater, e voltei para o atendimento que tinha pausado, como se nada tivesse interrompido o resto do meu dia. Manuela, hoje com 13 anos, continua desenhando no mesmo caderno de capa dura, quase no fim das páginas agora. Outro dia, arrumando o quarto dela enquanto ela estava na escola, achei um desenho novo, o mais recente de todos, ainda com a borda de uma página dobrada no canto, sinal de que ela tinha voltado nele mais de uma vez para ajustar algum detalhe. Não tinha mais duas casas, uma colorida e outra cinza. Tinha só uma casa, colorida por inteiro, com duas figuras dentro dela, uma maior, uma menor, de mãos dadas, e escrito embaixo, com a letra dela ainda meio torta: "Aqui é onde eu escolhi ficar." Guardei aquele caderno na estante da sala, num lugar onde consigo ver ele todo dia que passo por ali. Não porque precise provar nada para ninguém que entra em casa. Porque aquele caderno documenta, desenho por desenho, ano por ano, os dias em que ninguém além de mim escolheu ficar com ela nos momentos difíceis. E agora é ela que escolhe ficar comigo, todos os dias, sem que eu precise pedir. Às vezes penso na cirurgia que paguei vendendo o carro, no mestrado que terminei com café frio do lado, nos 214 pacientes atendidos ao longo de 6 anos, na poupança guardada centavo por centavo, sem saber para quê. Nenhuma dessas coisas foi feita pensando que um dia precisaria delas como prova de alguma coisa. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Cada sacrifício pequeno virou, sem eu planejar, uma resposta silenciosa para uma frase que nunca deveria ter sido dita na frente da minha filha. Hoje, num sábado qualquer, faço café devagar, sem pressa nenhuma, na cozinha que é minha, com a luz da manhã entrando pela janela que eu mesma escolhi na hora de decorar o apartamento. O cheiro do café enche a cozinha inteira, antes mesmo de eu servir a primeira xícara. Manuela desce as escadas ainda de pijama, o cabelo desarrumado do jeito que só quem dorme bem tem, e me conta alguma bobagem engraçada que aconteceu na escola no dia anterior. Eu rio. De verdade, sem peso nenhum atravessado na garganta. Sentada na mesma cadeira onde, anos atrás, eu ficava até tarde da noite estudando para o mestrado com café frio do lado. Às vezes, nesses sábados, penso em quantas vezes duvidei de mim mesma sem nenhum motivo real, além da repetição de uma frase dita por alguém que precisava me ver pequena para se sentir grande. Penso nos 214 pacientes que passaram pela clínica, nos R$32 mil que nunca faltaram para quem precisava, nos 47 mil guardados centavo por centavo que hoje sustentam as paredes onde moro. Nenhum desses números precisou da aprovação de ninguém para valer alguma coisa. Sempre valeram, mesmo quando ninguém mais além de mim estava contando. Penso também em Manuela, hoje maior, mais segura, contando para mim as coisas do dia sem medo de que alguém use isso contra mim mais tarde. Esse tipo de tranquilidade, pequena e silenciosa, vale mais do que qualquer sentença de tribunal. Foi isso no fim que ficou. Não a vitória contra alguém, mas a paz de voltar a confiar em mim mesma. Não precisei de discurso para chegar até aqui. Não precisei provar nada em tribunal nenhum, além do que já estava óbvio. A prova estava desenhada, página por página, dentro de um caderno que comprei numa época em que o dinheiro estava curto, só para que minha filha tivesse um lugar para colocar tudo aquilo que não cabia em palavra nenhuma. Manuela pergunta, de vez em quando, se um dia ela vai poder mostrar o caderno para alguém, talvez para uma amiga, talvez até publicar os desenhos, quando crescer. Eu sempre digo que a decisão vai ser dela, no tempo dela. O caderno é dela, sempre foi. Eu só dei o primeiro lápis.
O apartamento novo tem uma parede na sala, perto da estante, onde guardamos algumas fotos recentes. Nenhuma foto antiga, nenhuma foto de antes. Só fotos novas, começando do dia da mudança para frente. Manuela escolheu qual seria a primeira. Uma foto das duas, sentadas na escada do prédio, no dia em que as chaves chegaram nas nossas mãos. Hoje eu acordo e o silêncio não pesa mais. Se você também já duvidou de si mesma como mãe, sem merecer duvidar, me conta nos comentários o momento exato em que percebeu que aquela dúvida nunca tinha sido sua.